irmãos, nós temos ouvido muito sobre que o amor está se esfriando, né? A palavra de Deus fala isso. E nós temos visto muitas maldades acontecendo dentro da família, dentro da sociedade como um todo. E a palavra de Deus diz também que o amor jamais acaba. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O amor, ele jamais acaba. O amor reconhece que a nossa maior realização está em oferecer aos outros do que receber. Dá tempo para as pessoas crescerem. O amor trata as pessoas com gentileza, com cortesia. O amor deseja o melhor para as pessoas e percebe que é melhor abraçar a vontade de Deus, a sua direção para a eternidade. O amor dá às pessoas o que? O benefício da dúvida. O amor vê o melhor nos outros ao invés de destacar as suas fraquezas. O amor, ele aprecia a verdade, odeia o que é mal. O amor nunca desiste. O amor cobre uma multidão de pecados. A ausência de amor causa uma multidão de pecados. E nós precisamos de alguns lembretes para as nossas vidas, né? É muito fácil a gente se distrair com discussões de teologia e esquecer que somos chamados para seguir a Cristo. É fácil a gente se distrair com as provações que a vida nos coloca e esquecemos que pertencemos a um Deus que se coloca, se mostra diante de nós através das nossas provações. É fácil distrairmos com as nossas experiências. Temos tanta coisa para contar para os outros e esquecemos de contar da experiência de Cristo, que leva as pessoas à salvação. É fácil a gente se distrair com as programações da igreja, esquecemos que a igreja é sobre pessoas e não sobre programações. Isso é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam tão envolvidos, tentando decidir quais dons espirituais eram melhores, superiores, mais significativos, que eles esqueceram a sua primeira responsabilidade, se relacionar em amor uns com os outros. E Paulo conclui seu parênteses sobre o amor e mostra o seu ponto de vista. O primeiro ponto que nós vamos ver, o amor é uma constante da vida e da eternidade. Mas é difícil para nós, a gente ler a palavra de Deus, fala assim, o amor jamais acaba. Numa outra tradução fala assim, o amor nunca falha. É difícil a gente ler isso sem uma confusão mental. Por quê? Porque muitos de nós testemunhamos o aparente fracasso do amor. Onde? Casamentos terminaram em divórcio, amizades se romperam, as crianças têm pais renegados, irmãos se tornaram como estranhos, igrejas se dividiram. Então é difícil a gente ler, o amor jamais acaba, o amor nunca falha. E diante de tudo isso que nós mencionamos agora. Mas quando Paulo diz que o amor jamais acaba, ou o amor nunca falha, ele não está dizendo que o amor sempre terá sucesso. E John MacArthur, ele escreve sobre isso, ele diz assim, o amor não é uma chave mágica que os cristãos usam para desbloquear as oportunidades e o amor não é uma fórmula espiritual que, aplicada corretamente, preenche automaticamente os nossos desejos e produz sucesso. O amor nem sempre ganha, pelo menos não no seu sentido usual. Jesus Cristo era o amor encarnado, mas ele não conseguiu, pelo seu perfeito amor, conquistar todas as pessoas. Ele foi ridicularizado, renegado, difamado, rejeitado e crucificado. Paulo também poderia ser chamado o apóstolo do amor, mas ele não deixou um rastro de sucesso onde ele ministrou a palavra de Deus. Ele foi perseguido, aprisionado, chicoteado, e como seu Senhor morreu por causa da palavra, por causa do que ele fez em amor. Queridos, nenhum trabalho piedoso pode ser realizado sem amor. O sucesso
nem sempre faz parte do amor, mas o amor sempre fará parte do verdadeiro sucesso espiritual. Eu acho que a ilustração de Jesus ela é muito instrutiva. Jesus amou perfeitamente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Jesus nos amou perfeitamente. No entanto, a crucificação de Jesus faz, às vezes, parecer que o amor falhou. E ao longo dos anos nós vemos que esse amor não falhou. Ainda está mudando vidas. E se hoje eu e você estamos aqui é porque o amor de Jesus nos alcançou e ele nunca falhou. Mas quando você sente que o amor falhou, aqui vai duas orientações para você ter em mente. Primeiro, nós não enxergamos o quadro completo, nós não enxergamos a história toda. Tá? E Paulo toca nesse ponto nos próximos versos, eu vou falar daqui a pouco. E só porque o amor parece não ter o efeito imediato que nós queremos, não significa que ele falhou. Em segundo lugar, precisamos lembrar que o efeito do amor depende um pouco da resposta do outro. Como assim? A gente não ama esperando resposta de outra pessoa, porque isso seria egoísmo. Mas se a gente ama alguém e a pessoa não quer receber esse amor, nós simplesmente estamos o quê? De mãos amarradas. E é como você vai a um médico, o médico lhe prescreve uma receita e você se recusa a tomar o medicamento. Significa, então, que o medicamento falhou? O remédio falhou? O médico falhou? Não. Do mesmo modo, o amor não falha, porque alguém não responde a ele. O amor é a essência do céu, meus irmãos. O amor é um investimento que não flutua, não perde valor, diferente do nosso dinheiro aplicado em ações ou em qualquer outras coisas. O amor é o modo como Deus muda as vidas. Nós não devemos desistir simplesmente do amor porque nós nos machucamos, não. Ou porque não vimos o resultado que nós esperávamos. Deus, ele se manifesta através do amor. Nós não vemos claramente, ou não vemos o quadro completo. A palavra de Deus diz, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A maioria de nós já passou por um oculista, né, um oftalmologista, melhor. E passamos também na renovação das nossas CNHs, que você tem que fazer um exame de vista. E quando você chega lá, o médico pede, cobre um dos olhos. Lê aquelas letrinhas que estão lá. Aí você começa, né? Você vai, começa, vai, continua lendo. E aí você tenta ler as letras miúdas. E com o passar dos anos você já não consegue mais ler aquelas letrinhas pequenas. E o médico diz para você, o que você vê na linha 5? Você fala, doutor, um borrão. Não enxergo mais. E Paulo diz que as nossas vidas nesse mundo são como o quê? Aquela placa naquele exame de vista. Nós enxergamos muito, mas não enxergamos toda ela. Enxergamos apenas uma parte. Tá? Isso se manifesta de duas maneiras, né? Nós não veremos corretamente, mesmo que nós reconheçamos o que? A nossa pecaminosidade. Ainda nós não vemos o horror da nossa rebelião completamente. Nós não entendemos o que significa santidade. Então não podemos entender o que a ofensa à santidade, o nosso pecado causa. Isso é como as crianças, né? Crianças, elas sabem que quando elas fizeram alguma coisa de errado, elas vão o quê? Vão ser cobradas por aquilo, né? Que elas estão em problemas, né? A criança sabe que não pode brincar com fogo, mas ela não sabe a consequência que pode causar se ela brincar com fogo. Ela sabe que ela não pode correr para a rua, soltar da mão do pai e correr para a rua. Ela sabe disso, que ela não pode correr, mas ela não sabe a consequência
E a tragédia que poderia acontecer se ela fizesse isso, um carro atropelasse. Ela não tem dimensão disso. As crianças podem achar que seus pais são arbitrários, mal-humorados, porque não veem o quê? As consequências que os pais enxergam. Da mesma forma, sentimos as dores da nossa consciência, do nosso pecado, mas não entendemos o quão profundamente o nosso pecado ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Se nós víssemos claramente, nós combateríamos o pecado com mais força. Mas nós não enxergamos, nós somos como crianças. Nós também não vemos o amor de Deus corretamente. Deus nos ama de uma maneira muito melhor do que nós percebemos. Achamos que Deus nos ama como nós amamos. Nós, algumas vezes, amamos sentimentalmente, algumas vezes condicionalmente. O amor de Deus ele é eterno, ele é constante e depende o quê? Da sua natureza e não do nosso comportamento. Quando nós não recebemos a resposta imediata do nosso amor, nós desistimos. Deus não. Quando o amor de Deus não nos vê pelo que nós somos, ele vê pelo que nós podemos ser. Mesmo que nós pudéssemos enxergar perfeitamente o que Deus está dizendo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós só compreenderíamos uma pequena dimensão do amor de Deus. É como tentar compreender o tamanho do oceano em pé numa praia. Você fala, nossa, como é vasto esse oceano. Mas você é incapaz de compreender o quão vasto, de fato, é o oceano. Assim é o amor de Deus, meus irmãos. Nós não vemos o que? Os atributos de Deus corretamente. Nós não podemos envolver nossa compreensão teológica. Ainda somos como cientistas tentando descobrir o DNA. Não importa o quão instruído ele seja, quão grau que ele tenha, doutorado, não importa. Eles estão ainda como crianças, desvendando os mistérios do DNA. Somos deixados a simplificar algo que é complexo e profundo. Deus é maior do que a nossa mente pode compreender. Nós não vemos o certo e errado corretamente também. Fazemos julgamento sobre o quê? Sobre o comportamento das pessoas com base nas nossas percepções, com base nos nossos desejos. E não nos padrões de Deus. Então, tudo que nós vemos são as consequências imediatas das coisas. Nós não vemos como as nossas ações afetam as pessoas que estão ao nosso redor, tanto positivamente como negativamente. Não vemos o impacto das nossas ações no evento futuro. Dizemos aos nossos filhos, você tem que me obedecer, porque eu estou mandando. Filho nenhum gosta de obedecer, é porque você está mandando. Mas por que eu tenho que te obedecer? O filho não entende que o pai consegue enxergar lá na frente as consequências do que ele está fazendo hoje. E aí, às vezes, o pai não consegue explicar para o filho e fala, só me obedece. Só faz o que eu estou te falando. Nós somos assim. Nós somos assim diante de Deus. Da mesma maneira, Deus nos chama a obedecer a Ele. Deus não é uma questão de jogo de poder, é uma expressão de amor que está ancorado ao quê? Ele pode ver a nossa história toda, nós não. E às vezes nós achamos que a nossa história está naquele ponto da nossa vida, onde nós estamos sofrendo um fracasso, um insucesso, e aí a gente acha que o mundo desabou, que acabou a minha vida ali. Não, porque nós não enxergamos como Deus enxerga as coisas. O amor de Deus, ele transcende a nossa imaginação. E a nossa visão é como nós olhamos uma garrafa, um vidro escuro, você pode ver algumas coisas através dele, mas não tudo, né? Ou quando você tem que dirigir numa chuva forte, você consegue ver malemar o carro na sua frente. Se você dirigir na neblina, então, dirigir na neblina, você mal consegue enxergar o carro, mal consegue enxergar a pista, ou os perigos que a pista tem. Paulo diz que é assim que nós estamos nessa vida. Nós não vemos claramente. Nós não vemos todos os fatores, as questões da vida. E muitas vezes, por não enxergar isso,
nos rebelamos contra Deus, nos rebelamos contra a igreja, nos rebelamos e achamos que a culpa não é nossa. A culpa está em Deus, está nas outras pessoas, mas não em nós, porque nós não enxergamos como deveríamos enxergar. Nós não vemos como Deus está usando as provações ou dificuldades para nos moldar ou para enriquecer a vida de outra pessoa. Nós não vemos como a luta agora pode resultar em força necessária para mais tarde. Nós não vemos como uma amorosa saudação a alguém hoje pode ser o quê? Porta para uma oportunidade amanhã. Eu me lembro muito bem de um amigo, né, que sempre passava pela recepção de um supermercado e uma recepcionista sempre gentil, sempre alegre, sempre bem-humorada, como deve ser os recepcionistas das empresas. E um belo dia esse amigo meu se tornou gerente de uma grande loja e ele foi lá buscar, falou, você quer vir trabalhar comigo? A gente não tem a dimensão do que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com amor, a cortesia do dia a dia, como faz diferença na vida de uma pessoa, ou pode fazer diferença. Por quê? Porque nós não enxergamos lá na frente, nós vemos o hoje, o agora. Nós não vemos como simples orações mudam circunstâncias dos outros. Não entendemos porque Deus permite as tragédias que acontecem no mundo. Nós não vemos os medos e inseguranças que as outras pessoas carregam. Nós não sabemos porque duas pessoas levam vidas parecidas, uma fica doente, a outra não. Por quê? Porque nós não enxergamos os propósitos de Deus para a vida de cada uma delas. E diante disso nós devemos ser humildes, precisamos reconhecer as nossas limitações, que vemos apenas pequena parte da verdade. Devemos ser gentis aos outros. Sabemos, porque nós não sabemos realmente o que a outra pessoa está passando. Porque não sabemos o que Deus está fazendo em nós também. Devemos confiar em Deus. E se você estivesse fazendo uma trilha numa floresta, com certeza você iria gostar de ir com alguém que já tivesse feito a trilha e que conhecesse o caminho. Por quê? Porque os nossos sentidos falham. Muitas vezes nós achamos que estamos indo na direção correta e estamos o quê? Andando em círculos. Hoje é muito mais fácil com o GPS, quando o GPS funciona numa região dessa, né? Mas eu já fiz trilha na Mata Atlântica e fiz com guia, graças a Deus. Mas é terrível. E ele fez esse teste com a gente. E a gente ficamos andando em círculo. Até que ele falou, vocês querem que eu guie? E aí ele falou, é por aqui, ó. E aí nos conduziu para o caminho correto. E a gente acha que está indo certo, está indo bem, né? A nossa prepotência acha que estamos na direção correta. Quando nós estamos o quê? Andando em círculos. E precisamos de alguém que veja com mais clareza do que nós, que conheça o caminho. E a única maneira que nós podemos caminhar pelos perigos da nossa vida é o quê? Confiar em Deus como nosso guia. Nós devemos confiar na sua palavra como o quê? Como nosso GPS. O que ele diz, às vezes, parece contraintuitivo, mas ele sabe o caminho, nós não sabemos. Deus sabe o caminho, nós não sabemos. E diante disso, qual que é a nossa esperança? Eu presenciei muitas pessoas, inclusive minha mãe uma delas, em cirurgia de oftalmologia, catarata, cirurgia laser, né? A pessoa entra para o consultório médico ou para o hospital onde ela vai fazer a cirurgia, como se a vida dela tivesse o quê? Fora de foco. Fora de foco. E ela sai do consultório vendo com clareza. Principalmente uma pessoa que já fez cirurgia de catarata sabe do que eu estou falando. Você entra com aquela vista embaçada e você sai falando, não acredito que eu estou vendo. Quando a cirurgia é bem sucedida, né? A maioria das vezes. E Paulo diz que esse tipo de experiência está chegando para nós, em nossa vida espiritual. Por quê? Embora estejamos como quem entra no consultório, nós enxergamos as coisas, mas embaçado. Nós não enxergamos completamente.
mas estamos caminhando para um dia ver como realmente é. E a palavra de Deus diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A perfeição, ela não virá até que nós cheguemos ao céu. Mas no céu será como se nós entrássemos num quarto escuro, alguém acendesse a luz, nós, agora eu vi, agora eu vejo. E à medida que a compreensão vem, as perguntas serão respondidas, o belo será mais claramente definido e deslumbrante, e as pessoas serão mais preciosas, e todo o nosso senso de competição acabará. E de longe a maior bênção desse dia futuro será o fato que nós encontraremos o Senhor face a face. Nós poderemos ver o Senhor Jesus face a face, e a barreira toda desaparecerá. E pela primeira vez em nossas vidas nós vamos entender santidade, vamos entender o pecado e principalmente o amor. E acima de tudo, nós vamos experimentar o amor de Deus da sua maneira do seu calor maior possível, esmagador. Mas esse dia, nós saberemos que nós estamos verdadeiramente seguros. Paulo diz que atualmente somos como crianças. Nossa perspectiva é limitada. Nossos argumentos eles são o quê? Mesquinhos, egoístas. A barreira, como eu disse, desaparecerá. Nós tendemos a ver o mundo, hoje, tendemos a ver o mundo girando em torno de nós. O que está fora de nós não interessa. Hoje nós vemos assim, mas está chegando o dia que nós cresceremos, tá? E nós vamos entender e nós nos alegraremos. Corinto era conhecido o quê? Por sua produção de espelhos. O espelho era feito pelo metal polido. E na melhor das hipóteses é o quê? Você via uma reflexão imperfeita. Tá? Paulo diz que esta vida é como olhar para um metal polido. Você consegue enxergar. Lembra, né, aqueles para-choque de corcel, variante, polido, né, coisa linda. Você conseguia ver ali, mas embaçado. É um metal polido. E Paulo diz que nós um dia veremos, né? Vemos as imagens distorcidas hoje. E quando chegarmos ao céu, essa imagem distorcida será substituída pela clareza. E veremos Deus face a face. Como a gente olhar fotos de praia, do campo, praias do Nordeste, praias do Caribe, lugares maravilhosos. Só que as fotos são apenas representações bidimensionais. E ela não é o real. E nem o melhor fotógrafo possível consegue descrever com a sua foto, com a sua arte, o real. E a coisa real supera qualquer expectativa. E a nossa compreensão da vida é como uma imagem, como uma foto. A vida que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior. Agora, diante de tudo isso que eu falei, vamos juntar todas as coisas que nós ouvimos aqui nessa noite e entender o que nós vamos fazer com isso. Corinto estava o quê? Brigando. Quem era mais significativo? Né? Não acontece mais isso dentro das igrejas, né? Graças a Deus. Não, né? O foco deles estava o quê? No lugar errado. Não se trata o quê? De classificação de dons, quem é melhor que esse, quem é melhor que aquele. Não. O propósito de Deus é o quê? Enriquecer e edificar a sua igreja. Então, o que nós devemos aprender? Primeiro, é hora de deixar de lado a mesquinhez da divisão. Nós não somos um grupinho aqui e um grupinho ali, nós somos o corpo de Cristo. O povo de Deus deve ser diferente do resto do mundo. Isso, sim. Os nossos objetivos e valores devem ser o quê? Diferente. Em vez de classificar um ao outro, devemos o quê? Nos encorajar mutuamente a seguir a mesma direção.
Há muito mais em jogo do que nossos pequenos tesouros dessa vida. Em segundo lugar, precisamos ser mais diligentes em relação ao amor. Se você pode ouvir as palavras de Paulo e não sentir uma falta em sua vida, você não está prestando atenção. Existem atitudes pecaminosas pelas quais nós precisamos nos arrepender. Existem temperamentos que precisam ser transformados ou controlados. Fofocas que precisam cessar. Mesquinharia que precisam ser superadas. Precisamos buscar a Deus em oração. A graça que é estendida a nós precisa ser estendida aos outros. Precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos pedir a Ele a ensinar como amar mais o nosso próximo. Precisamos parar de nos concentrar em nós mesmos e começar a olhar para os outros. Servir uns aos outros. Terceiro, nós temos que olhar além das coisas elementares, além das coisas concretas desse mundo, e olhar para aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno. Tentar ilustrar isso que eu estou falando. Devemos nos esforçar para quê? Demonstrar o nosso amor, não simplesmente dizer que conhecemos sobre o amor. Eu sei tudo sobre o amor. Não, demonstre amor. Devemos mostrar que somos cheios do Espírito Santo, a semelhança de Jesus Cristo. Devemos nos concentrar no que as Escrituras está nos ensinando, ao invés de correr através das fórmulas de homens. Hoje o que você mais vai ouvir, se você abrir vídeos do YouTube, é as pessoas falando: desculpe, eu vou interromper o seu vídeo, mas é para uma boa causa. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E aí vem lá a propaganda de investimentos. É o que mais tem hoje nas propagandas do YouTube. E aí você vai ver as diversas corretoras, né? E tem muita gente que está aí, está buscando soluções para a sua vida material, soluções para a sua vida terrena, em artimanhas de homens. Esquece de Deus. Devemos recusar a nos desesperar quando a vida se torna difícil demais. E, em vez disso, confiar que Deus tem um plano bom, mesmo que esse propósito atualmente esteja escondido, mesmo que eu não consiga enxergar, eu devo confiar que Deus tem um plano maior que eu não consigo ver hoje na minha vida. Devemos reconhecer que as vitórias que nós temos também, porque nossa vida não é só de provações, de vitórias também, nunca deve nos enaltecer sobremaneira. Por quê? Porque isso vai nos envaidecer e vai nos levar ao pecado. Nós devemos ter humildade e nunca agir com soberba com o próximo, diante do nosso sucesso, né? As bugigangas temporárias, elas passarão. O amor jamais acaba, é eterno. Tem um cantor country norte-americano, Garth Brooks. Eu estava comentando com os jovens ontem. Alguns não conhecem, ele é mais antigo, né? E ele simplesmente só vendeu menos discos do que os Beatles, tá? Então ele é muito famoso. E uma música dele chama Se Não Houver o Amanhã. Eu pergunto para vocês, se não houvesse o amanhã? E se o meu tempo na Terra acabar? Será que o amor que eu dei foi suficiente? E Paulo termina esse capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. E o amor, ele chama de maior porque na igreja é a característica que mais impactará os outros. Então, dentro da igreja, o amor é a característica que mais vai atingir a vida do próximo. Meus irmãos, então agora é hora de nós começarmos a colocar essa conversa que nós temos em prática. Que Deus nos abençoe.